Boa tarde, quarto ano. Estamos juntos aqui novamente para a nossa segunda aula de hoje. Na primeira aula, nós também fizemos a revisão de alguns conteúdos. Nós fizemos a revisão sobre 2 gêneros textuais, chamados gráficos e textos instrucionais. Agora, nós estaremos fazendo revisão de verbos. Inclusive, nos textos instrucionais, nós temos muito a presença dos verbos no modo imperativo, que é aquele modo, que indica ordem, pedido, conselho, ou também podemos ter nos textos instrucionais os verbos na forma nominal, que é o verbo com a terminação Rzinha lá no final. E aí nós vamos, então, fazer aí uma revisão sobre os verbos, porque eles aparecem o tempo todo nos textos, e é importante que vocês identifiquem qual é a palavra dentro do texto que realmente pode ser chamada de verbo. Então, todo mundo focado aí na revisão, prestando bastante atenção aqui no que nós iremos falar sobre verbos. Quando for a hora de falar, eu peço a vocês, ok, Arthur, obrigada, tá bom? Coloca seu nome para a tia lá, por favor. Vamos lá então, pessoal. Lembrando aí, ou melhor dizendo, relembrando o que são verbos. Verbo é toda palavra que vai indicar tempo. Esse tempo pode ser representado por uma ação, um estado, um processo ou um fenômeno da natureza. O tempo aqui, nós vamos relembrar também quais são os tempos básicos que o verbo pode nos apresentar. Olhem só, nós já vimos isso aqui na nossa outra aula. Nós temos a imagem aqui de um ambulante vendendo picolé. Nós temos a imagem de um guarda aqui também. Então, olha só, é um guarda de trânsito, porque nós estamos vendo aqui veículos próximos a ele. Sabemos que ele está com a mão na boca, E nós vemos aqui, ó, que é um carrinho de picolé. Aí diz assim, ó, o ambulante grita. A ação praticada pelo ambulante é essa aqui, ó, de gritar. O verbo, então, é grita. O guarda apita. Reparem que ele está com as mãos sinalizando, a direção que os carros têm que passar. Temos aqui, ó, o apito na boca dele. Então, são 2 ações sendo praticadas ali. Uma de gritar e a outra de apitar. Justamente é o que representa uma das situações do verbo que nós vimos aqui, ó. São as chamadas ações. Depois, nós vamos observar aqui, ó, no próximo momento, que é possível fazermos perguntas ao verbo para identificarmos quem é que está praticando a ação. Olha a primeira pergunta. Que faz o guarda? Ele apita, é uma ação. Que faz o ambulante? Grita. Então, ó, grita e apita indicam ações de gritar e apitar. Que faz, que fez ou que fará. Reparem aqui, ó, faz, fez e fará. Isso, então, indica o tempo em que as coisas estão acontecendo, ou irão acontecer, ou já aconteceram. Então, a palavra que indica ação, como o apita e o grita, é chamada, então, de verbo. Esses 2 verbos aqui, então, ó, gritar e apitar, indicam ações dentro do contexto onde eles aparecem. Reparem que agora nós vamos ver aí um verbo que indica fenômeno da natureza e outro que indica estado. Ontem choveu, o choveu é um fenômeno da natureza. Hoje está frio, é o estado em que se encontra algo, então é por isso chamado de verbo de estado. Então, nós temos verbos que indicam 3 coisas: ação, estado ou fenômeno da natureza. Então, essa é uma informação muito importante. Os verbos, então, podem indicar ações, estados ou fenômenos da natureza. Por exemplo, ventou muito hoje. Ventou é um verbo que indica fenômeno da natureza. Ele ficou feliz. Ficou é um verbo que indica estado. Qual é o estado que ele ficou?
feliz. Então, os verbos vão indicar essas três situações aí: ação, estado ou fenômeno da natureza. Prestando bastante atenção aí no que eu estou relembrando. E aqui nós vamos falar dos tempos e modos verbais. Outra informação muito importante para sabermos aí o que os verbos representam. Quando falamos de tempos verbais, nós temos três tempos aqui, que nós já estudamos lá na nossa aula, que são os tempos básicos, chamados de presente, pretérito e futuro. Mais à frente, vocês vão observar que o pretérito se divide em perfeito, imperfeito e mais que perfeito. E o futuro, nós podemos ter do presente ou do pretérito. Mas a informação mais importante que eu quero que vocês se atentem aqui são esses três tempos verbais aqui, O presente, o pretérito, que indica passado. Quando falamos em tempos, nós também temos os chamados modos verbais, já visto por nós também em outro momento. E nós vamos relembrar agora. Os modos são indicativo, subjuntivo e imperativo. Cada modo tem uma situação a ser expressa pelo verbo. E é muito importante porque, às vezes, pergunta no exercício assim: qual modo em que o verbo se encontra? Aí a pessoa pensa: como assim? O modo são exatamente esses três aqui, Todas as vezes que o modo for do tipo indicativo, os verbos indicam certeza, fatos certos. Quando o verbo ou os verbos estiverem no modo subjuntivo, nós teremos a ideia de dúvidas, de incertezas dentro do contexto. O modo imperativo é esse que nós já estamos vendo bastante aí nos textos instrucionais, que são verbos que indicam ordem, pedido, conselho. Inclusive, fizemos semana passada uma correção lá no livro de atividades, exatamente falando sobre o modo imperativo, que se divide em afirmativo e negativo. Quando é negativo, tem o não na frente. E lembrando que no modo imperativo nós não temos a primeira pessoa do singular, que é o eu. Relembrando o porquê disso. Nós não damos ordem a nós mesmos. Respondendo a uma pergunta que foi colocada ali no chat, por que o pretérito se divide em perfeito, imperfeito e mais que perfeito, João? Quando nós falamos em passado, nós temos três tipos de passados no modo indicativo. O pretérito perfeito é o pretérito que a ação foi totalmente concluída. Se fala pretérito imperfeito, é uma ação que acontecia no passado e ela tinha uma certa continuidade, ela durava um determinado tempo. Vou dar um exemplo para vocês de pretérito perfeito. Ele fez as atividades por completo. Fez indica passado e é um pretérito perfeito, ação totalmente concluída. Ele fazia todas as atividades. Aí é um pretérito imperfeito, dá a ideia de que essa ação tinha um determinado tempo para ocorrer. E o pretérito mais que perfeito é o passado falando de outro passado, ok? Então, mas o que eu quero que vocês se atentem a esses três tempos básicos aqui, o presente, o pretérito, que é o nosso passado, o futuro, e saber exatamente o que cada modo representa. O modo indicativo, fato certo, subjuntivo, incerto ou duvidoso, e o imperativo, ordem, conselho, pedido, que vimos muito esses verbos lá nos textos instrucionais. Eu peço a atenção de todos aqui, porque eu fiz uma revisão sobre verbos e tem gente que está conversando sobre outros assuntos. Aí vai se perder na explicação. Outra coisa, pessoal, em relação aos verbos. Nós vimos aí que os verbos têm três pessoas: a primeira pessoa, a segunda pessoa e a terceira pessoa.
Essas pessoas podem ser do singular, pessoas podem ser do plural. Quando eu falo primeira pessoa do singular, eu estou falando do eu. Segunda pessoa do plural. Aliás, segunda pessoa do singular, o tu. Terceira pessoa do singular, ele ou ela. Quando eu falo em plural, eu vou ter a primeira pessoa do plural, que é o nós, a segunda pessoa do plural, que é o vós, e a terceira pessoa do plural, que é eles ou elas. Tia, por que você está falando sobre pessoas? Porque os verbos, quando estão conjugados lá no presente, no pretérito ou no futuro, eles vão concordar com as pessoas, ou do singular ou do plural. Por exemplo, eu escuto atentamente. Escuto é presente. Eu escutei atentamente. Passado. Eu escutarei atentamente. Futuro. O eu é primeira pessoa. Calma, Jonathan, eu ainda vou explicar a tirinha, tá bom? Aí, pessoal, quando eu falo em tempos verbais, cada pessoa vai ter o seu verbo concordando. Se eu trocar o eu por eles, eu vou ter que falar eles escutam atentamente. Em relação aqui, ó, a pergunta que foi feita, por que é futuro do presente e do pretérito? É uma outra divisão que tem dentro do modo indicativo em relação ao futuro. Essa informação veio aqui, ó, adicional, mas o que eu quero que vocês prestem bastante atenção são nesses três tempos básicos aqui, ó. O presente, o pretérito, que é o nosso passado, e o futuro. Então, ó, prestem bastante atenção aqui nos tempos verbais e mais uma atenção ainda maior para os modos, que são três também. Indicativo, o subjuntivo e o imperativo. João, o pretérito imperfeito é um passado que dá a ideia de que o fato durava um determinado tempo. Por isso que ele é chamado de imperfeito. E o perfeito é a ação totalmente concluída. Ana Júlia, você está com dúvida? Pode perguntar. Ô tia, não tem quando você estava falando, não tem quando você estava falando sobre perfeito e imperfeito? Sim. Então, na hora que você estava explicando, tinha caído. Eu não Tá. consegui. Tá, eu vou. Aí, Ana Júlia, eu vou repetir, mas a tia quer que você foque nessa palavra aqui, ó. Pretérito, tá bom? Que significa passado. Aí eu vou responder, né, tirar a dúvida da Ana Júlia e reforçar o que eu expliquei para o João. O pretérito é o passado dos verbos. Esse passado, ele se divide em três tipos aqui, ó, perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Só que para vocês do quarto ano agora, eu quero que vocês foquem só no perfeito e no imperfeito. Quando eu falo pretérito perfeito, ação totalmente concluída. Ele fez todas as tarefas. Ponto. Ele concluiu tudo. Ele fazia as tarefas. Isso é imperfeito. Dá a ideia de que ele demorou um determinado tempo ou ainda continuou um determinado tempo para fazer as atividades. Essa é a diferença do pretérito perfeito para o imperfeito. Outra, eu escutei com atenção. Pretérito perfeito. Eu escutava com atenção. Pretérito imperfeito. A ação é totalmente concluída, que é o perfeito. O imperfeito traz aquela ideia de que essa ação no passado, ela demorou um determinado tempo para acontecer. Agora você conseguiu compreender, Ana Júlia? Deu para diferenciar agora um do outro? Sinaliza aí para tia. Ô tia, você pode dar mais um exemplo? Do pretérito perfeito e do imperfeito? Sim. Ele estudou muito para as trilhas. Estudou, pretérito perfeito. Ele estudava para as trilhas. Pretérito imperfeito. Ficou claro agora, Ana Júlia, qual a diferença? Não, o mais que perfeito
precisa se preocupar com ele agora não, João, tá bom? É só com esse daqui, ó, com perfeito, com perfeito. Certo? Ficou claro, Ana Júlia? Tá. Tudo bem, então. E os Aham. modos, só relembrando aqui, ó. E- Toda vez que o verbo estiver no modo indicativo, o fato é certo. Modo subjuntivo, incerto ou duvidoso. E o imperativo, ordem, pedido, conselho. Agora, pessoal, vamos prestar atenção aqui no exercício. Ninguém vai responder nada agora, todo mundo vai prestar atenção na tirinha. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Claro, todo mundo sabe que o Cebolinha tem uma dificuldade para falar. Então, isso aqui é o humor da nossa tirinha. Só que eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó, nisso que eu acabei de ler. E agora, ó, primeira coisa, ninguém vai falar nada, vai prestar atenção no que eu vou perguntar, aí depois vai levantar a mão lá no chat. Isso, ele troca o R pelo L. E aí, muito bem, Maria de Fátima, aí eu vou chamar alguém para responder. Enquanto eu estou lendo a pergunta, vocês vão lendo a tirinha mais uma vez. Identifique quais são os verbos que indicam passado, que é o nosso pretérito. Eu li a tirinha em voz alta, vocês estão lendo aí agora também, e eu quero que alguém levante a mãozinha lá no chat para mim, para responder a letra A. Calma aí, deixa eu ver quem que levantou primeiro, porque passa muito rápido. Vamos ver aqui. João Paulo, abra o seu microfone, por favor. Ô tia, Ah, eu achei que roeu e aprendeu. Eu não sei se tem outra. Tem? você falou Essa que é o aí. roeu e o aprendeu. Roeu e aprendeu. E aí, pessoal? Maria de Fátima, você concorda com a resposta do João Paulo? Abre seu microfone e fala para a tia sim ou não. Eu concordo. Ótimo. Então a Maria de Fátima vai fechar agora o microfone, a Laísa vai abrir ela e vai dizer para a tia se ela concorda ou não com a resposta do colega, do João. A Júlia depois também. E aí, Laísa, você concorda com a resposta do João? Ele diz que acha que é roeu e aprendeu. A Maria de Fátima concorda com ele. E tem mais alguém? A Isabela colocou a resposta lá no chat. Concordo. Você concorda também? Ótimo, então. E quem foi que eu falei que era para responder depois? Deixa eu ver, as pessoas estão colocando a resposta. Pode falar, então. Eu concordo. Concorda também? Olha só, parece que todo mundo e a galera tá lá no chat, ó, só colocando sim ou não para o João. Vamos ver então, ó. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Cebolinha, você aprendeu a falar. O rato roeu a roupa do rei de Roma. E olha tá o Cebolinha aqui, lá na frente. Aí a galera está sinalizando aqui que concorda com a resposta do nosso amigo João. Vamos ver se ele acertou? Faltou alguma coisa? Não. Tia, mas você colocou 3. Eu só coloquei o roeu aqui de novo, ó, porque ele aparece aqui. Mas o João falou certinho. Roeu e aprendeu. Eu coloquei o roeu aqui de novo porque ele apareceu, ó, nesse balãozinho. Então é legal colocar mais uma vez. Mas a resposta do João estava correta e todo mundo que concordou com o João também acertou. E aí eu continuo observando as pessoas, né? Que eu vou começar a chamar aqui para responder, porque estão prestando bastante atenção lá no chat, né? Letra B. Alguém levante a mão que queira responder o que esses verbos indicam. Lavínia foi a primeira a levantar a mão. Já tem gente colocando no chat. Lavínia, o que eles indicam, então, para mim? Por favor, pode abrir seu microfone. Cadê a Lavínia?
Não? Lavínia não quer falar? Isso, já tem gente colocando ali. Vamos ver. Então não está saindo o som, Lavínia. Digita para mim, então, por favor, a sua resposta. Porque o seu som não está saindo para mim. Jamile, então, porque Maria de Fátima e Alanes, deixa eu passar a resposta para dar oportunidade, então, para outra pessoa. Deixa-me ver. Vocês já responderam ali, só que eu queria alguém com o microfone aberto para responder a letra B. É porque o som não está saindo para mim, entendeu, pessoal? Por isso que eu pedi para ela digitar lá. Isso. Alanes, abre o seu. Deixa eu testar se tá funcionando. Abre o seu microfone. Tia? Oi, pode falar, Alanes. O que indicam esses verbos aqui na letra B? Eu acho que é pretérito. Pretérito? O pretérito é o que significa mesmo, Alanes? Pretérito é a mesma coisa que... Qual é a outra palavrinha? Passado. Isso, muito bem. Tem gente que já colocou lá no chat. Roeu, aprendeu e roeu de novo. Vamos ver se eles indicam exatamente. Aí agora a galerinha vai colocar aqui no chat para mim quem concorda com o que o Alanes disse. A Alanes falou para mim que esses verbos indicam passado. Tô vendo um monte de gente aí colocando que concorda. Deixa-me ver se alguém discorda da Alanes. Eu acho que não, hein? Todo mundo está concordando com ela. Então vamos ver? Ação, estado e fenômeno da natureza. E essa ação está no passado. Certinho, Alanes? Agora, por que aqui eu coloquei esse X em ação? Porque roer e aprender são ações e não estado e nem fenômeno da natureza, e todos eles estão no pretérito. Pretérito indica o quê, hein, pessoal? Pretérito é a mesma coisa que... Alguém fala aí para mim com o microfone aberto? Emanuele já sinalizou, Beatriz, Alanes também. E falado. Alguém está falando? Eu posso, tia? Pode falar, Ana Júlia. Eu, Isabela. Isabela, pode falar, Isabela. É Isabela, tia. Então, Isabela, pode falar. Passado, pretérito é a mesma coisa que passado. Isso aí, o pretérito é a mesma coisa que passado. E esse passado aqui, ó, que é o roeu e aprendeu, eles indicam ação. Uma outra pergunta que eu vou fazer agora aqui, pessoal. Presta bastante atenção para responder. Roeu e aprendeu. Vocês vão levá-lo lá para a forma original dele com a terminação R. Como que vai ficar roeu com a terminação R no final, hein? Que é a forma nominal dele. Isso, Emanuele, muito bem. Roer. E o aprendeu? O que vai ser? Ótimo, tem gente que já está colocando os dois juntos aí. Muito bem, quarto ano. Roer e aprender. O outro roer eu não precisa repetir, porque nós já fizemos lá o primeiro. Show de bola, hein, quarto ano? Estou gostando de ver todo mundo fera em verbos, hein? Vamos ver aqui o próximo. Agora todo mundo prestando atenção aqui. Nesse exercício aqui, ó, número 1, é preciso circular em cada letra. Gente, não tem página, é revisão. Circule os verbos em cada letra. Agora vocês vão prestar bastante atenção aí. Eu vou ler a letra A e alguém vai responder para mim. Os meninos brincavam com a bola. Qual é o verbo aqui, hein, pessoal? Na letra A. Faça, hein, mamão com açúcar. Não, eu quero o verbo. Isso, Maria de Fátima. Muito bem. Gonçalo também, Murilo. Brincavam, João, ó. Brincavam. Indica, inclusive, passado, hein? Papai me chamou para passear no parque. Cuidado aí, ó. Vou dar uma dica. Tem 2 na letra B. Um é esse, João. Um é esse, Emanuel. Tá faltando um. São 2. Isso, João Guilherme. Muito bem. Papai me chamou para passear. Chamou e passear. Qual é o verbo da letra C, hein?
Dica, hein? Tem mais de um. Na letra C. Coloca no chat aí para mim. O que vocês acham que é verbo? Qual que vocês vão marcar aí? Entrei. Isso, ó. Tem gente que já está respondendo os dois direto para mim, ó. Entrei e falei. Ao sentir as patadas, o lobo correu. E agora? O que nós vamos pôr na D? Só esse? Não tem mais não? Ah, muito bem. Sentir e correu. São dois. Tu és forte, és corajoso e conheces tudo. Essa é mais difícil, hein? Vamos pensar um pouquinho. Tu és forte, és corajoso e conheces tudo. E agora? Conheces é um, mas tem outro antes. Não, corajoso não é verbo, não. Ó, presta atenção que tá bem pertinho aí do pronome. Não, forte é adjetivo. Isso, Maria de Fátima, show. Isabela também, é o és, ó. Aqui e o conheces. Lembra que eu falei que o tu é pouco usado? O tu é a segunda pessoa do singular. A borboleta tem asas coloridas. Mamão com açúcar, hein? Qual é o verbo da letra F? Tô olhando no chat lá, hein? Isso aí, ó. Rapidinho vocês responderam, que é mais comum, ó. O tem. Agora, presta atenção na 2. Vocês vão falar para mim em que tempo verbal está o verbo. Se é presente, pretérito ou futuro. Papai gosta de verdura. Isso aí, presente. Eu quero ver, hein, pessoal, rapidinho aqui no chat, hein? José ganhou uma bola. Tô de olho no chat. Isso, pretérito. Muito bem. Damião estudará a lição. E agora? Que tempo que nós temos aí? Show, hein, quarto ano? Gostando de ver, hein? Rapidinho respondendo. Isso aí, futuro. Marisa acordou cedo. E agora? Isso, mas nós vamos usar a palavra pretérito. Show, quarto ano. Os meninos jogarão basquete. Mamão com açúcar, hein? Letra E. Isso. Futuro. Bem, futuro. O garoto vende pipoca. E agora? Nossa, vocês são rápidos mais hoje, hein? Graças a Deus. Presente. Show de bola. Eu venderei meu relógio. Só que não, né? O que é venderei? Pretérito, futuro. Não, eu venderei meu relógio. Isso, galera. Futuro. Ainda vai acontecer. Muito bem. Vocês são rápidos, hein? Relacione as colunas, ó. Vocês têm que falar para mim modo subjuntivo, modo imperativo e modo indicativo. Se é a letra A, B ou C. Letra A indica uma certeza em relação a um estado ou uma ação no presente, no passado ou no futuro. Que modo é esse? Subjuntivo, imperativo ou indicativo? Fato certo. Qual dos três modos, galera? Isso, ó, tem gente já respondendo lá no chat para mim. A galera tá colocando modo indicativo. Vamos ver, hein? Isso, agora vamos ver se vocês vão acertar depois lá no finalzinho. Qual é o modo que indica uma incerteza? Dúvidas de alguma coisa? Vocês falaram que o modo indicativo é a letra A. Qual modo, então, indica incerteza? Letra B. Isso. Tem gente colocando subjuntivo, tem gente que colocou imperativo. Vamos prestar atenção aí, ó. Indica uma exortação ao interlocutor, ou seja, que ele cumpra uma ação, um conselho ou um convite. Que modo é esse? Modo que indica um pedido, um conselho, um convite. Galera tá colocando imperativo. Vamos ver a sequência aqui então, hein, pessoal? Quem disse que o modo subjuntivo era incerteza, a letra B, acertou.
Modo imperativo é a letra C, como muitos colocaram. Indica conselho, convite, e fato certo é o modo indicativo, ó, letras B, C e A. Muito bem, a maioria ou quase todo mundo acertou, não errou nada. Nós finalizamos então, né, a nossa revisão sobre tempos e modos verbais.